Mais uma praga é lançada no Egito. A quinta praga faz Ramsés perceber que nenhum deus egípcio é capaz de salvar o Egito. Ramsés aumenta a perseguição contra os hebreus. Fique até o final e saiba tudo. Resumo de Os 10 Mandamentos entre 17 e 22 de abril, segunda-feira, 17 de abril. Ramsés fica chocado com a informação e questiona sua veracidade. Iune revela ter ouvido uma conversa em que Enotmire planeja fugir com Moisés, deixando Ramsés com ódio. Enotmire é flagrada por Ramsés enquanto arruma seus pertences com a ajuda de Leila. Moisés conta para Joquebede e Miriam sobre a nova praga que Deus castigará os animais dos egípcios. Enotmire revela que quer morar na vila dos hebreus. Deixando Ramsés furioso e ordenando sua prisão, Hur fica desesperado com a situação de Enotmire e Leila desconfia que Iune esteja envolvida. Nefertari estranha o comportamento furioso de Ramsés e ele conta sobre a traição de Enotmire. Mandando prendê-la, Moisés revela para Arão e os sobrinhos que Iune entregou o cajado para Ramsés e há um traidor entre os hebreus. Ramsés demite Hur e o expulsa do palácio, enquanto os egípcios se voltam contra Zelofiade, Bezalel e Aholiabe. Nefertari aceita se reconciliar com Iune, enquanto Pazer e Simut ficam aflitos com a prisão de Enotmire. Leila se espanta ao saber que será dama de companhia de Iune e Ramsés tenta evitar a nova praga junto aos magos e sacerdotes. Enotmire e Hur se emocionam ao se reencontrarem, mas Ramsés tenta tranquilizar Mequetre sobre a crise nos negócios. Abigail suspeita estar grávida e Leila confessa a Uri que não sabe se conseguirá trabalhar para Iune. Pazer pede ajuda a Nefertari para interferir na decisão de Ramsés, mas ela se recusa, revelando sua vingança contra Moisés. Terça-feira, 18 de abril. Pazer se surpreende com a atitude de Nefertari e alerta a filha sobre o caráter de Iune. Safira pressiona os sobrinhos Assir e Encana, que confessam ter roubado o cajado de Moisés. Ramsés questiona Uri sobre a expulsão de Hur do palácio. Leila lamenta a decisão de Iune em conversa com Caroma. Uri promete permanecer ao lado de Ramsés e nega o Deus dos hebreus. Leila é humilhada pela mãe da rainha enquanto executa seus afazeres. Pazer visita Enotmire na cela. Leila arrisca-se e decide visitar Enotmire, pedindo ajuda de Gaigi para preparar uma cesta de alimentos. Moisés desabafa com Oséias sobre a saudade de Zípora e dos filhos. Joquebede sugere que Miriam esqueça Hur. Eleazar conta a história de José do Egito para Finéias dormir. Nadab, Abiú e Itamar sonham com suas futuras esposas. Arão e Eliseba fazem juras de amor. Ramsés conta para Nefertari sobre a nova ameaça de Moisés. Simut tenta reanimar Pazer. Iune e Baquemut se beijam às escondidas. Assir e Eucana vão ao encontro de Corá para pedir a devolução do cajado de Moisés. Corá avisa que o cajado está nas mãos do faraó e se irrita com as crianças por terem contado o segredo. Leila pede ajuda a Caroma para visitar Enotmire. Mequetre avisa que não quer mais Judite e Ana trabalhando para sua família. Zelofiade e Abigail conversam sobre o futuro dos escravos. Iqueni ajuda Leila a se aproximar de Enotmire. Corá vai até a casa de Joquebede para assumir o roubo do cajado. Leila encontra com a princesa Enotmire na cela do palácio. Corá deixa a casa de Joquebede envergonhado. Moisés diz para Oséias que não confia em Corá. Iune pede para Baquemut vetar a comida destinada à princesa Enotmire. A família de Moisés aguarda ansiosamente a chegada da nova praga. Baquemut e Iqueni presenciam a morte do cavalo do rei. Ramsés fica desesperado ao ver seu animal morto e nota que todo o rebanho está morto. Os animais dos hebreus não são atingidos pela praga. Tais se desespera ao ver a gata Mecal desfalecida. O faraó faz carinho em seu cavalo morto e fica enfurecido. Quarta-feira, 19 de abril. Nefertari se apavora ao saber que todos os animais estão morrendo. Ramsés diz que Moisés não irá impedi-lo de nada e decide manter o cortejo. Pazer avisa que o touro sagrado morreu e Ramsés se desespera, cancelando tudo e decretando luto em todo o Egito. Hur fica emocionado ao entrar pela última vez na oficina do palácio e Simut entrega o cajado para que Hur devolva a Moisés.
Yune reclama do cancelamento do cortejo e descobre que Hur está de saída do palácio. Bakhemut proíbe os guardas de alimentarem Enotmir e Leila. Shibali e Gaiji se emocionam na despedida de Hur. Arão afirma que Ramsés está descobrindo da pior maneira que nenhum deus egípcio pode ajudá-lo. Tais, Hor e Merit se entristecem com a morte de Mecal, enquanto Mequetre demonstra preocupação. Judite avisa Ana, Jairo e Apuki que a cidade está cheia de animais mortos. Hur caminha, com o cajado de Moisés, para longe do palácio. Safira reclama da maneira como Bina educa os filhos. Moisés conta para os familiares sobre a tradição dos egípcios em venerar animais tidos como deuses. Ramsés fica sabendo que na vila dos hebreus nenhum animal foi morto e Mequetre avisa que irá falar com o rei, irritada com a morte de Mecal. Tais avisa Ana e Judite que não precisará mais dos serviços delas. Iqueni avisa Mequetre que o faraó não irá recebê-lo e Nefertari diz palavras de apoio ao marido. Abigail passa mal e é amparada por Débora. Hur chega à vila dos hebreus e reencontra Bezalel. Pazer conversa com Amenhotep sobre a situação do Egito. Hur é apresentado a Débora. O joalheiro conta para Abigail que foi expulso do palácio. Nefertari atende aos pedidos de Yune e Leila conversa com Uri para acalmá-lo. Arão mostra-se esperançoso com a situação dos escravos. Hur devolve o cajado para Moisés e avisa sobre a prisão de Enotmir. Um oficial egípcio ajuda Gaiji a entrar na cela onde está a princesa e o cozinheiro entrega alimentos para a irmã do faraó. Moisés decide ir até o palácio para falar com Ramsés. Apuki ameaça expulsar Ana e Judite de casa, exigindo que reneguem o Deus dos hebreus. Merit e Hori não entendem o motivo de Ana e Judite terem sido expulsas. Ramsés observa a aproximação de Moisés. Moisés confronta Ramsés sobre a praga que está assolando o Egito e exige a libertação do povo hebreu. Ramsés se recusa a ceder e rejeita as demandas de Moisés, alegando que ele não é um deus e não pode controlar as pragas. Moisés adverte Ramsés sobre as consequências das suas ações e a sua teimosia em não libertar os hebreus. Ramsés fica furioso e ordena que Moisés deixe o palácio imediatamente. Safira fica desolada com a expulsão de Ana e Judite e decide procurar por elas. Yune tenta convencer Ramsés a manter os hebreus como escravos, mas ele está decidido a enfrentar Moisés. Hur, Bezalel e Débora se preocupam com a situação dos hebreus e com a saúde de Enotmir. Moisés retorna à vila dos hebreus e compartilha com seu povo sobre o encontro com Ramsés e a recusa dele em libertá-los. O povo hebreu está dividido entre a esperança de serem libertados e o medo das consequências das pragas. Ramsés ordena que as buscas por Moisés sejam intensificadas e que ele seja capturado a qualquer custo. Safira encontra Ana e Judite em uma situação difícil, desamparadas e famintas, e decide acolhê-las em sua casa. Moisés reúne seu povo e lhes traz palavras de encorajamento e fé, renovando sua determinação em lutar pela liberdade. Ramsés se enfurece ao saber que Moisés voltou para a vila dos hebreus e planeja uma nova estratégia para enfrentá-lo. Pazer tenta convencer Ramsés a reconsiderar sua decisão e libertar os hebreus, mas é ignorado pelo faraó. Nefertari se sente cada vez mais angustiada com a situação do Egito e com a postura teimosa de Ramsés. Moisés, Arão e Miriam se preparam para enfrentar Ramsés e confrontá-lo novamente em busca da liberdade do povo hebreu. Ramsés ordena o aumento dos castigos aos hebreus e intensifica a perseguição a Moisés e seu povo. Ana, Judite e Safira se unem em sua determinação de lutar por sua liberdade e pela liberdade do povo hebreu. A situação no Egito piora com a continuação das pragas e Ramsés começa a se preocupar com a possibilidade de perder seu poder. Moisés lidera seu povo em orações e preparativos para enfrentar Ramsés e conquistar a liberdade que tanto almejam. Quinta-feira, 20 de abril, Ramsés atira a espada longe e vai embora furioso. O faraó desconta sua raiva em Nefertari e Amenhotep. Iqueni encontra Bakhemut no corredor do palácio e conta sobre o impasse entre Moisés e o rei. O libertador dos hebreus chega em casa e conta que foi ameaçado de morte por Ramsés. Leila descobre que Enotmir está sendo impedida de receber comida. Yune e Bakhemut dizem que gostariam de ver Moisés morto. O profeta afirma que irá libertar Enotmir.
Abigail sente-se mal novamente e todos ficam esperançosos com possível gravidez. Ana e Judite discutem com Apuqui e Jairo. Mequetre tenta confortar Tais, que lamenta a ausência de suas damas de confiança. Moisés conta para Arão sobre a prisão de Enotmire. Zelofiade se emociona e agradece a Deus pelo filho que virá. Datã se declara para Safira, e eles se beijam. Uri e Leila têm novo desentendimento. Em conversa com Hur, Bezalel diz não acreditar que Uri prefira viver longe da família. Ramsés visita Enotmire na cela e diz que não vai ceder ao pedido do libertador dos hebreus. Deus fala novamente com Moisés e avisa que novas pragas estão por vir. Oséias fala sobre seu plano de libertar a princesa. Ramsés pede perdão a Amenhotep. Moisés diz saber de um lugar onde possa encontrar com o faraó Eliseba. Se surpreende ao perceber que Miriam ainda gosta de Hur. Gaigi pede para falar com Ramsés. O cozinheiro avisa que Enotmire está passando fome na cela. Ansioso, Bezalel faz planos para o casamento com Débora. Datã e Abirão provocam Corá. Amenhotep avisa ao avô que Ramsés não libertará os escravos. Arão pede para os hebreus manterem a fé. Baquemut se espanta com a frieza de Iuné. Moisés encontra com o rei à beira do rio Nilo. Ramsés diz que se as pragas continuarem, quem pagará será Enotmire. Sexta-feira, 21 de abril. Moisés avisa aos familiares sobre a nova praga que causará tumores que se tornarão úlceras. Arão sugere que aproveitem a oportunidade para libertar a princesa Enotmire da prisão. Pazer recrimina Iuné por suas ações malévolas e tentativas de prejudicar Enotmire. Nefertari fica aflita ao saber da nova praga e teme por sua irmã Enotmire. Ramsés comunica que está trazendo animais para o Egito após o fim da peste, mas a nova praga o deixa desesperado. Moisés lança cinzas ao ar, que se transformam em uma nuvem de feridas sobre os egípcios. Ramsés ordena que tragam médicos, mas nenhum deles consegue encontrar uma cura para as feridas. Iuné culpa Moisés pelas pragas, e Ramsés fica furioso com ela. Enotmire se recusa a comer a comida oferecida por Iuné, suspeitando de envenenamento. A princesa delira e tem visões de Moisés vindo salvá-la, o que deixa Pazer penalizado. Apuqui ameaça Oséias de morte caso ele se aproxime de Ana. O que preocupa Judite? Eliseba pede a Oséias que tenha paciência e acredite em um futuro livre com Ana. Hur não para de pensar em Enotmire e está angustiado com seu sofrimento. Ramsés fica desesperado com as feridas em seu corpo e questiona como Moisés foi capaz de realizar a praga. Se você gostou do conteúdo, vou te pedir um favor, se torne um inscrito nosso, em troca você vai ficar por dentro das suas novelas favoritas, mas para isso acontecer, você deve ativar o sininho, deixa um joinha e um comentário sobre o que você gostaria de ver aqui. Te espero amanhã, Deus abençoe sua semana.